Mulheres de Joelhos. Olá, você que é cristão. Hoje eu não estou aqui para falar somente com as mulheres, mas eu estou aqui para falar com todo e qualquer cristão que esteja escutando esse vídeo, que esteja vendo esse vídeo, não importa se é no YouTube, no Facebook ou no WhatsApp. Em primeiro lugar, peço desculpa pelos barulhos, estamos em quarentena, as crianças estão em casa, então, mas não se foquem nisso, foquem no que eu vou falar nesse momento. Eu estava em oração no nosso culto domiciliar de domingo, durante o nosso louvor, e o Senhor me trouxe uma palavra pela qual eu ainda não havia estudado, eu não havia lido, e o Senhor ministrou essa palavra no meu coração e eu trouxe aqui na minha casa para as pessoas que moram aqui comigo, e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque foi assim que o Senhor falou comigo, que essa palavra não seria só para mim. Então eu já te peço de início que você possa compartilhar, faça esse vídeo chegar no maior número de cristãos possíveis. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de evangélicos e católicos ou de qualquer outra religião que professe a fé cristã. Eu estou falando de cristianismo, a palavra cristão, que significa seguir a Cristo, conhecer Cristo como Senhor e Salvador, aquele a quem a gente crê que veio como Messias enviado do Senhor para essa terra. Se você acredita em Cristo, essa palavra é para você. Então presta atenção no que o Senhor quer falar, porque eu aqui somente sou um meio dele. Essa palavra está em 1 Timóteo, capítulo 2, e ela diz: em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações e intercessões e ações de graça em favor de todos, né? E quando dizemos aqui petições, vírgula, orações, vírgula, intercessões e ações de graça, nós mostramos aqui que uma coisa é diferente da outra. Ou seja, usem todas as maneiras ao qual você tem de falar com Deus de maneira espiritual ali, mas também usando a sua razão e também já agradecendo, já oferecendo louvores de graça ao Senhor por todos os homens, e todos são todos, inclusive aqueles que te magoaram, aqueles que te fizeram mal de alguma maneira, tá? E aí a gente continua lendo aqui: faça em favor de todos, vírgula, em favor dos reis e de todos que exercem autoridades. Naquela época, quem exercia autoridade era um rei. E quem exerce autoridade hoje? Hoje, quem exerce autoridade sobre uma nação não é um rei, é um presidente. E hoje estamos falando de Bolsonaro. Eu não estou aqui para falar de política e não estou aqui para levantar a bandeira de partido nenhum, nem de presidente nenhum. Eu estou aqui para falar do que a palavra do Senhor nos instrui a fazer. Então você, sendo cristão, se levante em petições, em orações, em intercessões e em ação de graça pelo nosso presidente, pela vida dele, para que o Senhor derrame sabedoria sobre a vida dele, para que o Senhor guarde a vida dele, para que ele tenha discernimento, para que ele não seja somente um conhecedor da palavra, mas que ele tenha discernimento para governar o nosso país. Nós precisamos entender que o Senhor é que levanta os reis, o Senhor é que levanta os governantes. O nosso presidente foi levantado por Deus, quer a gente goste ou não da conduta dele. Não importa, não importa. E aqui continua dizendo: para que você tem que fazer isso? Aqui nos instrui, no final do versículo 2 ele nos diz o porquê devemos fazer isso. Não é só por conta do Bolsonaro ou de qualquer outro governante. Não é por causa deles que nós devemos fazer isso. Aqui nos diz que nós devemos fazer isso para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Você quer ter uma vida pacífica? Você quer ter uma vida tranquila? Então faça isso que a palavra está nos ensinando. Nós devemos agradecer, orar, interceder. Interceder é se colocar entre. Deus está aqui ouvindo a nossa oração. E nós estamos aqui, e o Bolsonaro está aqui, ou qualquer outro governante está aqui, e nós nos colocamos entre. Jesus é o nosso intercessor no lugar diante do Pai. Então ele se coloca entre nós e o Senhor para interceder por nós. O Espírito Santo é nosso intercessor e se coloca entre nós. E nós também somos intercessores. Nós podemos nos colocar entre alguém e o Senhor. E aqui nos diz para fazer isso com todos os homens e com os nossos governantes. Além de falar para a gente fazer com todos, ele deixa muito específico que devemos fazer isso com os nossos governantes, para que nós, os intercessores,
os cristãos, tenhamos uma vida de paz e tranquilidade. Por muitas e muitas vezes buscamos uma vida de paz e tranquilidade e não sabemos como fazer isso. Nós queremos, mas não sabemos como. E o Senhor aqui nos ensina e continua dizendo: isso é bom e agrada a Deus, o nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Então aqui ainda está nos dizendo para que devemos orar. Devemos orar para que esses homens sejam salvos, conheçam a verdade. E conhecer a verdade não é somente ser como um fariseu, de conhecer as escrituras, de saber o que diz de Gênesis e Apocalipse. Não! Conhecer a verdade é ter discernimento também espiritual. Conhecemos a verdade no mundo físico, mas precisamos de discernimento espiritual. Então que a gente possa interceder, orar e já agradecer pela vida desses homens. Ficar em rede social só falando o que eles fazem de certo e o que eles fazem de errado não vai levar a gente a lugar absolutamente nenhum. Devemos parar com essas práticas. Sim, devemos sim cobrá-los para fazer o certo. Eu não estou dizendo que não devemos. Eu só estou dizendo que orar por eles vai nos dar um resultado infinitamente maior. A oração, ela é por meio da fé. Ainda que a gente não esteja vendo o resultado momentâneo da nossa oração, nós devemos ter fé que a nossa oração chegou ao Pai e que o Pai está agindo da melhor maneira possível. Porque a fé é isso. A fé é a gente ter certeza de algo que a gente não está vendo, que ainda não existe para nós fisicamente falando, mas nós já cremos como se existisse. E a Bíblia diz que é impossível agradar ao Senhor sem fé. Então nós necessitamos ter essa fé e exercitar a nossa fé obedecendo a palavra, de orar pelos nossos governantes. A palavra não diz para que a gente saia aí falando, metendo pau, dizendo que é ruim ou que não é. A palavra nos diz que nós devemos interceder e orar, porque isso nos traz uma vida de paz, de tranquilidade, porque isso agrada ao Senhor, porque essas nossas orações vão chegar até essas pessoas e trazer salvação para a vida delas. E isso agrada ao Senhor. E aqui continua dizendo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos, não é a minha e a sua, todos, de todos. Essa mensagem foi entregue ao mundo no momento oportuno. E eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios essa mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. Quero, portanto, que em todo lugar de cultos os homens orem com as mãos santas levantadas. Não adianta você ir para qualquer lugar cultuar ao Senhor e levantar as mãos se elas não estiverem antes santas. Elas precisam estar santificadas, livres de ira e de controvérsias. Será que a nossa mão tem estado levantada santa, livre de iras e controvérsias? Será que nós temos nos apresentado ao Senhor dessa maneira? Será? O Senhor me chamou a atenção, porque eu mesmo tenho usado o meu Facebook para postar sobre política, falando de um e falando de outro, achando que um está certo. Quem sou eu? O que o Senhor disse para mim? Quem é tu? Quem é tu? Se sou eu que levanto o governante, a tua função é orar, interceder e dar ação de graças para que esses homens sejam salvos, sejam conhecidos meus. Não julgá-los, essa função é do Senhor. Saia da função do Senhor e entre na função de cristão, entre na função de servo, porque é isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor nos pede como cristãos. Se você crê que você é cristão, então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu espero que você seja alcançado com essa palavra. E eu peguei aqui na minha Bíblia, essa Bíblia que eu li do meu esposo, que ela é de mais fácil entendimento, mas aqui na minha Bíblia ela tem um estudo que diz o seguinte: o propósito dessas observações é admoestar os crentes para que orem pelos reis e por todos os que têm autoridade sobre eles, quer esses líderes sejam crentes, quer descrentes. Então não está falando aqui que é por líder que crê no Senhor, é qualquer líder. O objetivo da oração é descrito para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Orar por uma pessoa não envolve necessariamente a aprovação de sua personalidade ou de seus atos. Então eu estou aqui para falar mais uma vez:
Não me importa as coisas que o Bolsonaro fala, se ele fala correto, se ele não fala, se ele tem uma boa personalidade, se ele não fala, quais são os atos dele. Não importa nem pra mim nem pra você, porque é isso que o Senhor nos fala. Ele somente nos manda orar e interceder. Queridos, eu espero em nome de Jesus que você entenda o que o Senhor tem falado aqui. Eu espero em nome de Jesus que eu quero que vocês entendam que eu não vim falar em meu nome e que não vim falar em nome de nenhum governante, mas eu vim falar no nome do Senhor. E eu espero que esse vídeo chegue a muitos cristãos. E eu oro em nome de Jesus para que as mentes que estão cativas e que não entendem isso e essa palavra dos cristãos, que essas mentes possam ser libertas em nome de Jesus, para que vocês possam entender que as escamas espirituais dos olhos espirituais, da visão espiritual possam cair, para que você possa enxergar a verdade, não do Bolsonaro, mas do que a palavra nos ensina, porque a palavra é a verdade que nos liberta, amém? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. E quem ainda não segue nosso canal Mulheres de Joelhos, te convido a seguir, a ouvir os nossos estudos, para que você aprenda mais sobre a verdade do Senhor. Fiquem com Deus e até a próxima.